mundo dá volta às, já diria o trovador contemporâneo Badawi, lembra dele, do CPM 22? Começa agora o seu saldo deste dia 29 de setembro de 2020. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Estou aqui para te contar que o Ibovespa voltou a habitar a faixa dos 93 mil pontos hoje, depois de uma queda de 1,15%. Enquanto o dólar ficava mais barato no mundo todo, por aqui fechou um pouquinho mais caro, parecido com a segunda-feira. 0,06% mais caro, aos R$ 5,63. O mundo dá voltas pelo seguinte: como você aí bem sabe, o governo Bolsonaro foi eleito com a responsabilidade fiscal afiançada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com apoio relevante de participantes do mercado, analistas, gestores, economistas, investidores, acreditando que as páginas de pedaladas fiscais, contabilidade criativa seriam viradas assim por este governo, ficando apenas nos livros de história. No entanto, ontem, investidores, as palavras têm peso, cada palavra tem o seu significado preciso, investidores ficaram embasbacados com a proposta de renda cidadã feita ontem pelo governo. Não tanto pela proposta em si de um novo Bolsa Família turbinado, também, porque afinal de contas, se as parcelas vão ser maiores, embora o governo não tenha dito quão maiores serão, mais gastos estão previstos, mas o que pegou mesmo foi a engenharia do plano. Para isso, a gente precisa voltar há alguns dias, poucos dias, nesse mês mesmo, o presidente Jair Bolsonaro deu um cartão vermelho para outro Renda, o Renda Brasil. Bolsonaro externou seu descontentamento com duas ideias extremamente impopulares. Uma, acabar com abonos salariais para bancar esse programa de transferências de renda. Outra, congelar aposentadorias, ganhos reais de aposentados, ou seja, ganhos acima da inflação. Bolsonaro também descartou, dizia ele, que não tiraria de pobres para dar a paupérrimos. Ontem, no entanto, o presidente, ao lado do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou o Renda Cidadã, com outro nome. Aquele risco de demissão para quem pronunciasse as duas palavras Renda Brasil, risco externado também pelo presidente, saiu do radar. Bolsonaro topou a ideia do Renda Cidadã com a seguinte engenharia: usar dinheiro de precatórios e usar dinheiro hoje dedicado ao Fundeb, o Fundo de Educação Básica e Valorização de Professores. E é aí que entra a criatividade, é aí que entra a acusação de pedalada fiscal. Você se lembra, né? Foi a mesma acusação que resultou no impeachment, oficialmente, pelo menos, da ex-presidente Dilma Rousseff. Pedalada fiscal nada mais é do que empurrar com a barriga seus compromissos pro presente ali, que estão na cara do gol, lá para frente. Aí, no balanço, fica tudo bonitinho. Essa acusação de pedalada fiscal recai, sobretudo, na ideia de usar os precatórios. Precatório, que palavra é essa? Precatório é quando a justiça determina que a fazenda estadual, municipal ou federal, como nesse caso, precisa pagar o que está dado em calote, né? Porque se a fazenda, ou seja lá, a instância que está devendo algo precisa pagar, é um calote, a justiça vai lá e determina, tem que pagar o precatório, tem que pagar essa dívida. O governo, de certa forma, propõe um calote no calote, propõe empurrar para frente o precatório que precisa pagar, uma despesa obrigatória, para assim financiar o Renda Cidadã. Portanto, fica tudo meio às escuras na contabilidade pública, caso essa ideia prospere. A OAB, o presidente lá da OAB, da entidade que cuida de contas, que cuida da responsabilidade fiscal, já disse que se a ideia prosperar, entra no dia seguinte com ação no Supremo Tribunal Federal.
A contabilidade criativa também estaria presente no uso do dinheiro que hoje é dedicado ao Fundeb pelo seguinte: as regras do teto de gastos, que vieram para ajudar a controlar o endividamento público, não recaem sobre essa verba. Portanto, gastos poderiam ser feitos à margem do teto de gastos. Investidores, como eu dizia, votaram, boa parte deles nesse governo e boa parte dos brasileiros, entre outras coisas, acreditando que essas páginas estariam viradas. Aparentemente não estão. Está todo mundo preocupado, o mercado está torcendo o nariz com muita força. Eu te convido a acessar no valorinvest.com uma série de analistas, economistas, gestores de uma série de casas de análise, casas de investimento, bancos, estão se posicionando com muita firmeza de maneira contrária a essas ideias do governo. Pode burlar o teto de gastos, mas com mais gastos, dentro ou não da lei, dentro ou não do teto de gasto, a dívida pública será mais pressionada, é o que atestam os especialistas da área. Lá no exterior, também não foi um dia lá muito animador, todo mundo fazendo realização e com mais calma, à espera do primeiro debate. A Casa Branca acontece nessa noite, às 10 da noite, aqui no horário de Brasília. Se você quiser acompanhar, procure aí por onde acompanhar. Joe Biden, o desafiante democrata, tem Donald Trump pela frente, o presidente americano, republicano, no primeiro embate televisionado. Já te adianto que deve ser animado, né? Tá saindo aí uma série de denúncias sobre suposta sonegação de impostos do presidente americano. Hoje, durante a tarde, pouco antes do debate, Joe Biden publicou a sua declaração de imposto de renda. Vai ser animado. E para fechar aqui, te digo que este último dia do mercado pode ser bem pesado também. Quando bateu 17 horas e 2 minutos, o presidente da Câmara aqui no Brasil, Rodrigo Maia, foi ao Twitter perguntar por que Paulo Guedes está interditando a reforma tributária. Não teve tempo do investidor reagir hoje. Amanhã vale ficar de olho. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Volto a conversar contigo no fim do dia e você fique ligado no valorinvest.com. Desde cedo estamos ao vivo informando para você como esse vai e vem da política tem feito também um vai e vem nos ativos aqui no Brasil. Grande abraço, boa noite, até lá. Tchau, tchau.